Você escolheu estar onde você está hoje? Tati, quando eu comecei a carreira UFC, eu fui muito atacada. E eu achava que para ser bem-sucedida eu precisava ser um homem. Eu falo que a minha skincare foi feita à base de lágrimas aqui nos Estados Unidos. Eu não fiz tudo o que eu fiz, todo esse movimento, para terminar a vida como babá. Não é possível que é o único caminho. Mas a gente já recolocou pessoas com 18 anos de gap. Ele não validou diploma, ele não tinha licença, ele só tinha um histórico muito bom, ele é muito forte academicamente e profissionalmente falando. E ele entrou na NASA. É isso Sabe? que eu quero saber. Esse brasileiro, que ele vai abrir portas para outras pessoas? O LinkedIn é o maior X9 das redes sociais, né? No LinkedIn você consegue ver tudo que a pessoa fez. Tudo. Quando é que o LinkedIn é o nosso melhor aliado e quando é que ele pode arrasar com a nossa carreira profissional? Muito boa pergunta. Bem-vindas, mulheres do business. Eu sou a Tatiana Metran, advogada no Brasil e na França. Os meus horizontes se abriram para o empreendedorismo quando eu dirigi a Câmara de Comércio do Brasil lá em Paris. São quase 20 anos na estrada, com passagens por Nova York. Agora eu estou morando em Dubai, em que eu venho tendo conversas fascinantes com mulheres que empreendem e que fazem sucesso pelo mundo. Esse podcast é para dar voz a elas. Bora escutá-las? A minha convidada disse uma frase uma vez que eu nunca esqueci. Ninguém atravessa um oceano para ser um zero à esquerda. Olha, eu vou até repetir para você, porque essa frase, ela ficou em mim, eu tenho certeza que ela vai ficar em você também. Ninguém atravessa um oceano para ser um zero à esquerda. Poucas pessoas que eu conheci viveram essa frase com a mesma intensidade que ela. Hoje você vai ouvir a história de uma mulher que começou sua vida profissional no chão de fábrica, uma montadora de carros no interior de São Paulo, antes mesmo de completar 18 anos. Uma mulher que se formou em engenharia ambiental, deixou tudo para trás no Brasil para vir para os Estados Unidos aprender inglês. Ela trabalhou como au pair, animadora de festa infantil, e em vez de sentir desgosto e vergonha disso tudo, ela transformou essa experiência na sua maior força. Uma mulher que olhou para a sua situação, encarou o espelho e pensou: essa é a realidade que eu tenho hoje, mas ela não será de amanhã. Hoje, a Thaís, que é a minha convidada, é CEO da Carreira USA, uma empresa que está tirando milhares de brasileiros do subemprego, combatendo uma narrativa de que imigrante só consegue trabalho limpando o chão ou então na construção. Ela mostra na sua conta no Instagram, semanalmente, que o português pode ser um diferencial no nosso próximo emprego. E nos cursos e mentorias que ela dá, ela mostra também que o caminho é real, gente. Ela não está inventando, ela não tem uma fórmula mágica, mas ela te dá o caminho real para entrar no mercado corporativo americano. Ela é esposa do Eliseu, a mãe de Pet, da Hazel. Ela é a futura mamãe de um menino, fotogênica, mas ela é péssima para tirar foto, gente. Olha, ela já tirou foto minha e, pelo amor de Deus, até o meu marido, que é péssimo para tirar foto, falou assim: gente, ela me superou nessa proeza. Eu conheci o trabalho da Thaís logo quando ela começou o Carreira USA. A gente trocou muita figurinha, porque apesar da gente estar, né, em âmbitos distintos, em áreas diferentes, a gente acredita em algo muito similar e que precisa sempre, sempre ser reforçado. Nós, brasileiros no exterior, somos muito resilientes, nós somos criativos, talentosos, mas muito carentes de exemplos de outros que deram certo. Para isso, eu criei esse podcast. E para isso, ela criou o Carreira USA. Thaís, que prazer ouvir sua voz, minha querida. Bem-vinda. Muito obrigada! É um prazer estar aqui também. E é um prazer imaginar quem são as mulheres maravilhosas que vão nos escutar, não é? Onde Pois, será que a gente vai chegar, Tati? olha, Thaís, eu espero que ele chegue no máximo
de mulheres que precisam escutar isso agora. Quem está acompanhando esse podcast aqui pelo Instagram, não, pelo YouTube, está vendo, né, a sua imagem, você está aí com o seu fundo de tela todo bonito de Natal, mas provavelmente esse episódio ele vai sair depois do Natal, mas logo no início de ano. Então, assim, já é para começar as mulheres, para começarem esse ano de 2026 com esse pensamento assim. Eu quero, né, ter uma carreira profissional nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo Perfeito. que eu gostaria, né, que eu E se quero eu para mim. fosse protagonista da minha carreira em 2026, não é? Vamos colocar assim. Exatamente, Essa é a é coceirinha isso. mental que a gente vai deixar então nesse podcast de hoje. A gente promete. E se você fosse a protagonista da sua carreira em 2026? Ó, tô arrepiada. Eita, vamos lá, Thaís. Vamos começar isso aqui sem rodeios. É possível tirar brasileiros de subemprego no exterior? Com certeza. Eu vivo isso há quase 11 anos, que é quando eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu não remeto nem só aos 5 anos de empresa de carreira USA, mas eu vivo isso desde quando eu cheguei. E quando eu falo tirar os brasileiros do subemprego, Tati, não é só aqueles que já trabalham no subemprego, mesmo sendo documentados e falando inglês, mas são aqueles que já chegam com a mentalidade de que talvez esse vai ser um único caminho. Então, toda vez que um brasileiro ele é recolocado no corporativo americano, não sei se ele chegou, já foi direto para o corporativo, é o que a gente mais hoje tem, hoje metade metade assim dos nossos clientes. Eu também considero que eu tirei ele do subemprego. Porque se ele Hum, não tivesse conseguido ir pro corporativo, era pro subemprego que ele ia optar, era pro subemprego que as pessoas iam abrir portas para ele. Porque se tem uma coisa que eu vejo muito acontecendo ainda, né? A gente vai se aprofundar nisso mais para frente, é o brasileiro, ele abre muita porta no subemprego para outro brasileiro. Pode hum, ver. Quem trabalha na faxina fala, pode vir fazer help. Quem trabalha numa padaria, o subemprego parece que ele é fácil. E aí hum. fica essa impressão de que é mais fácil realmente. Mas por quê? Porque não tem ninguém no corporativo abrindo uma porta para você. E Uau. a partir do momento que essa porta também é aberta no corporativo, é tão fácil quanto. É tão possível quanto. Eu só acho que a gente ainda não tem as pessoas abrindo as portas certas para esse brasileiro chegar e não precisar ir para o subemprego, né? Então, essa mudança de mentalidade, e sim, é totalmente possível tirar todo e qualquer brasileiro documentado que fala inglês do subemprego dos Estados Unidos. Ter a liberdade de fazer o que você quiser fora do Brasil inclui coisas que são incríveis em outros trabalhos que não sejam de subemprego. Tá? Tati, quando eu comecei a carreira UFC, eu fui muito atacada. Mas assim, muito atacada. Porque Me eu fui a conta. primeira brasileira a levantar essa bandeira de que você pode ir pro corporativo. Por que que você não tá lá? E isso causou incômodo em muita gente que estava, eu acho que, nesse subemprego e nunca tinha pensado. E aí se feriu, né? Ao invés de abrir para essa nova possibilidade, primeiro, porque eu cutuquei uma ferida dela, querendo ou não, foi uma ferida aberta, uma ferida que estava só com um band-aid, mas ainda estava aberta, que eu acabei colocando à tona. E eu fui muito atacada das pessoas falando: mas esse trabalho também é digno. Esse trabalho, isso. E eu falei: mas eu nunca falei sobre a dignidade do trabalho. Eu tô falando sobre o poder de escolha. Você escolheu estar onde você está hoje? E aí a Hum, pessoa nunca responde sim. Tati, aquela coisa, a gente não, ninguém atravessa o oceano para ser o zero esquerda. Você acha que alguém que está no trabalho limpando vaso todo dia escolheu assim, nossa, eu vou limpar vasos todos os dias? Eu nunca conheci ninguém que teve essa escolha. hum, Eu conheci pessoas que aceitaram esse trabalho diante das condições que elas tinham em mãos. E aí é uma outra história. hum. Agora, a partir do momento que eu tenho um poder de escolha e eu não vou atrás dessa outra possibilidade, porque nunca me apresentaram essa possibilidade e nunca tive uma referência para essa possibilidade, Uau. aí sim a gente vai conversar muito. Hoje mesmo eu recebi um comentário que daqui a pouco eu vou colocar no Instagram falando: US$ 100.000 nos Estados Unidos de salário? Ha, ha, ha. Nem americano com 2 bacharéis ganha isso. E aí? O que você responde para essa pessoa, Thaís? Eu respondo para ela que pena que você tem um círculo de pessoas que ainda não chegaram nesse salário.
mas que a gente tem muitos mentorados na carreira USA que tem um bacharel e alguns anos de experiência e já ganham tudo isso, e que vai ser um prazer enviar para ela essas referências, e se ela quiser conversar mais, a gente pode conversar. Tem milhares de coisas que eu quero conversar com você, mas eu quero falar com essa Thaís aí, dessa novinha, dessa de 14, 15 anos, que estava lá trabalhando no chão de fábrica, lá em São Paulo, né, montando carro, Thaís. Você foi e trabalhou com mecânica antes dos seus 18 anos. Me conta um pouco sobre isso, como é que essa experiência moldou a sua visão de mundo e essa sua ética de trabalho, que é isso que você está falando aí agora para mim. É um retrato e é uma coisa que me vem, me parece, né? Me conta se isso é verdade. Lá de trás. Me conta. Com certeza. A minha família, Tati, é toda do mundo automobilístico. A gente sempre trabalhou em automotivas. Então, eu moro, né? Sou do ABC Paulista. E lá era onde estavam concentradas todas as grandes fábricas. Hoje, algumas já fecharam, mas lá nos meus 14, 15 anos, era GM, era Volkswagen, era Ford, era Volvo, era Mercedes, era Toyota, todas naquele lugar. Então, eu já cresci vendo a minha família trabalhar nesse lugar. Trabalhar numa montadora era ser bem-sucedido para mim. E por mais que era um caminho que eu não queria seguir, eu era bailarina, gente. Eu fui bailarina dos meus 4 aos meus 14 anos antes de ir para mecânica. Gente. Eu tinha certeza que a dança ia ser o meu caminho, mesmo vendo a minha família tendo muito sucesso na automotiva. E aí, com 14 anos, os meus pais me sentaram no sofá e falaram: Thaís, tem um programa que chama o Senai. São 2 anos de estudo, onde você vai ser moldada por uma empresa, você vai aprender o que que é processo, o que que é uma grande empresa. E eu sempre gostei das coisas grandes, Tati. Tem uma coisa que eu sempre me brilhou os olhos, sabe? Quando fala é a maior empresa, é a maior faculdade, é o maior hospital, eu falo, quero conhecer, quero fazer É isso, é parte. para lá que eu quero ir. É pra lá que eu quero ir. Isso sempre me chamou a atenção. Então, por mais que não fosse o caminho dos meus sonhos, eu achei uma boa oportunidade e os meus pais queriam muito. Eu sempre respeitei muito o que os meus pais queriam para mim como caminho profissional e acadêmico. Bom, ok, vamos lá. O que que é o Senai? Eu estudei pela manhã, estudava no período da manhã no colegial, já começou junto com o colegial. No período da tarde eu ia para o Senai. Eu tinha 30 minutos de espaço, onde a escola me deixava sair 10 minutinhos mais cedo para ter 40 Uau. minutos. Aí, para eu poder me trocar e não pegar aquela saída de escola, a minha mãe ficava no carro me esperando com a minha marmita. Eu entrava no carro, comia a marmita quentinha, pegava a mochila do Senai e ia estudar. Então, primeiro que me deu um senso de responsabilidade, assim, gigante. Eu sempre fui muito pontual, eu respeito o tempo, assim, de um jeito muito Hum, diferenciado, igual o americano, eu gosto disso. Por quê? Porque eu sempre, desde os meus 14 anos, eu tenho tempo muito contado, tenho agenda hum. muito, muito certa. E o poder financeiro, Tati, com 14 anos, eu tinha dinheiro. Ai, Sabe, por gente, mais olha, eu, não é? isso dá pra gente um poder Um de po- escolha, de decisão sobre a nossa vida. É muito empoderador você ter um É dinheiro quando muito. você é muito E eu novo, venho de quando você uma é novo. família assim, classe média baixa, né? Onde eu nunca ganhei mesada. Eu não, Hum. meu pai não tinha condição, ele tinha condição de me dar uma boa escola e de me dar o bom do melhor, mas eu nunca tive mesada. Eu tinha aqueles 10 reais da avó, um mês sim, um mês não, sabe? Então, o dinheiro também, a gente tem essa experiência com o dinheiro. O poder que você falou, o primeiro mês, eu gastei muito mais do que eu recebi. E sabe o que meu pai fez no primeiro mês? Porque como eu não entendia de gestão financeira, falei, pai, o meu cartão de crédito veio a mais, né? Me ajuda? Ele falou assim, claro, me dá o seu cartão. Aí eu falei, por que me dá o seu cartão? Ele Genial! Ué, não foi uma bronca, não foi aquela. Ele falou, claro, me dá o seu cartão. E aí eu dei o cartão para ele, ele falou assim: enquanto você não pagar, me pagar, então, que você agora está me devendo, eu vou cobrir isso para você não prender, você não tem mais nada. Então, uau! no próximo mês eu pago, vai ficar um mês e meio mais ou menos sem. E aí, quando ele me deu o cartão, senso de responsabilidade com o dinheiro. Então, já foi me moldando. E sem contar que o Senai no Brasil, ele é muito rígido, Tati. Eu Hum. estudava num colégio rígido também.
católico de freira, sempre foi, mas o Senai ele é muito rígido, então o cabelo tem que estar bem arrumado, a unha tem que estar curta, tem um jeito de falar, tem um jeito de andar, tem um jeito de tratar os professores, tem Hum. todo um respeito. Então eu acho que o que eu aprendi no meu Senai, o que mais me moldou foi hierarquia. Eu aprendi a respeitar quem estava acima de mim, por mais que eu concordasse ou não concordasse, por mais que eu gostasse ou não. Então, eu acho que essa visão de processo, hierarquia, eu aprendi isso muito nova. Eu sou uma entusiasta do Sistema S. Entusiasta. Tem muito tempo que eu não tenho mais contato, mas eu dei aula no Senac. Eu dei aula de Olha, inglês. Eu sou cria do, assim, o meu primeiro salário foi no Senac. E já acho que eu já até falei isso aqui algumas vezes. Desculpa aí, mulheres do business, se eu estou me repetindo. Mas no Senac, eu não sei como é que era no Senai, mas você, quando você era professor, você podia fazer outros cursos. Minha filha, eu fiz todos. Era de graça, né? Para quem era professor, se você quisesse fazer outro curso. E na época era o quê? Era um CorelDRAW, era um curso de datilografia, era um curso. Menina, eu fiz tudo. Eu só não fiz curso de cabeleireiro porque batia os meus horários com. Eu tinha que dar aula nos meus horários, senão eu estava lá fazendo até corte de cabelo e ia ter aprendido. Mas é incrível. É um sistema que você tem bons professores, você tem uma metodologia, você tem uma gestão que eu acho que é fantástica, uma equipe que está lá para servir mesmo à população, e sabe o que sabe? foi mais Isso lindo, é Tati? Era um ambiente genial. completamente masculino, né? Eu cresci num ambiente muito masculino, e isso também trouxe prós e contras para minha vida. Os Quais os prós contras, e os contras? a gente já teve essa conversa, né, uma vez pessoalmente. Eu nunca fui intimidada por um homem, Tati. Hum, Nunca fui intimidada por um homem, porque como eu sei tratar com eles desde muito cedo, como eu lido com eles desde muito cedo, eles não me assustam. Eles são uhum, só um ser humano de voz mais grossa que com uma barbinha. Então, essa foi a parte boa. Os contras foi que eu criei uma barreira muito grande e eu achava que para ser bem-sucedida eu precisava ser um homem. O meu primeiro ano de carreira USA, se você rolar bem lá embaixo, assim, nas fotos, eu tô sempre de terno preto, eu tô sempre de vestido preto. E esse não era meu estilo, mas eu acreditei que hum, para ser bem-sucedida, ainda mais porque eu estava pulando de uma CLT para uma transição de carreira, eu tinha que ser mais masculina. Então, o meu primeiro ensaio de cropped, de vestido, demorou 3 anos. Então, teve uau. uma cura, assim, eu honrava muito mais o meu pai do que a minha mãe, porque ele era bem-sucedido e eu estava traçando o caminho dele, eu não estava traçando o caminho dela. Foi bastante terapia aí para eu entender também. Então, os contras foi que eu não criei um modelo de sucesso, eu não tinha referências femininas para me apoiar. E aí, né, imagina como é que foi. Peraí, que a gente. Então, agora se abriu um monte de aba na minha cabeça. Agora, peraí. Quando que mudou isso para você? Quando foi que você falou assim, ei, pá, peraí, isso aqui é um modelo que me foi imposto pela sociedade como sendo um modelo de sucesso, que é esse modelo muito masculino, mas isso aqui não necessariamente sou eu e me representa. Quando que Só foi quando essa eu fui viragem de virar? empreender, Ah, essa virada de chave aconteceu quando com você começou a 30 empreender. anos. Com Mas começar a 30 empreender, mas espera, porque começar a empreender, você estava lá, começou a empreender, e você me falou que você começou a empreender justamente com esse terninho e tudo mais. Mas dentro da sua carreira de empreendendo, quando ali empreendendo que você falou assim, peraí, nem preciso mais. Perfeito. Primeiro, quando o meu time de marketing quis direcionar todo o meu marketing para mulheres. Desde o começo, o meu time de marketing falava: olha, você tem 80%, 85% de clientes mulheres, por que você não fala no feminino? Porque ao invés de nação, você não dá um nome mais feminino? E eu tinha pavor disso. Eu falei: eu? Eu nem sei falar com mulher, eu não sei tratar com elas, eu não gosto. Então eu já me colocava num lugar de distância. Por mais que eu sempre fui muito delicada, assim, por mais, olha minha voz, gente, né? Então eu não me enxergava, Tati, como a mulherzinha menininha que eu sou. Eu sempre fiz as coisas muito na força do meu braço, da vontade de fazer acontecer e deu certo a minha vida toda. Então esse Uhum. era meu modelo, era para mim era o que tinha que ser seguido, entendeu? De E aí sucesso. Aham. de sucesso. A primeira parte foi o marketing que me começou a refletir por que que eu tenho. Eu comecei a levar para terapia. Por que eu tenho essa aversão?
de querer Hum, falar só com o público feminino? Por que que eu tenho essa versão de que não querer? Por que que eu quero tanto incluir o homem se eu sei que é a mulher que precisa mais? Ela é 85% do meu público. Por que que eu quero tanto fazer questão desses 15%? Então, eita. E aí? foi esse marketing. E depois eu comecei a prestar atenção na minha imagem, né? E até dentro da minha casa, porque quando eu comecei a empreender e o meu marido ainda ficou no CLT, eu queria ser CEO da minha casa também. E aí é onde começou a ter muito conflito de ele falou: "Não, você é CEO da sua empresa. Aqui em casa É eu sou o parceria? cabeça. Ah, ele falou que, ok. Então ele falou, eu sou eu. O CEO Sou, sou eu. Tá. eu sou eu". E aí eu falava: "Não é". E aí eu mostrava pra ele que ele não era. E começou a ter uma competição quase que dentro da minha casa. Uau, E ok. aí eu falei, bom, mais terapia. Eu falei, isso não tá certo. Por mais que isso esteja acontecendo, isso não tá certo. Mas por quê? Eu sempre competia com um homem. Hum, Na minha carreira, eu passei 15 anos da minha carreira competindo com homens. E eu tinha que ser o quê? Eu tinha que passar por cima deles. Porque se eu não passasse por cima, eu não ia ser competitivo o suficiente. hum, Né? Uma mulher no corporativo, ou ela, infelizmente, para ela. Ou eu acho que hoje eu não vejo dessa maneira, mas eu via que eu tinha que atropelar eles. Não, hum. não tinha igualdade, equidade pra mim. Eles estão atropelando a gente, vamos atropelar eles também. Esse era meu modelo. Então, empreender me levou para isso. Ok, De ter essa autoconsciência, de sair do piloto automático. Eu precisei sair do piloto automático. Foi isso. ok. Mas, ó, deixa eu te falar, mas você nunca foi menininha, mulherzinha. E eu, assim, mesmo que você tenha, né, pelo menos eu tô falando assim, a minha visão do lado de fora, tá? De quem tá do lado de fora. Mesmo, mesmo você desconstruindo essa imagem, né, de que precisa ser como homem, performar como homem, se vestir como homem, etc. Eu não, assim, mesmo você tendo já desconstruído isso, eu não te vejo nesse lugar muito da menininha, da mulherzinha. Eu te vejo num lugar muito mais seguro de quem você é. E se Sim, você, né, e se você está a fim de exercer um papel hoje de mais, olha, de agir com o meu lado mais feminino e ter, né, a gente fala muito sobre essa questão de ter as habilidades que são muito ligadas ao feminino, que é essa coisa do, olha, vamos juntos, da cooperação, da comunidade, etc. Você, por exemplo, é super comunidade, mas eu não te vejo nesse lugar de, né, e nunca vou. de Não, menininha. não, E não, também vai eu ser. também Muito nem romântica, sabe? muito O meu estilo. romantiquinha. Não Isso, vai não sou. ser, não vai ser. E também acho que, bom, que você falou, né, do seu marido ser o CEO da casa, eu acho que, não sei, estou aqui pensando na minha, né? Gosto sempre de, quando vocês falam assim, eu reflito muito sobre, será, como é que tá aqui, né? É, aqui em casa é muito de parceria. Eu também entendi muito, assim, como que cada um, onde que cada um performava melhor, sabe? E a gente, Perfeitamente. isso foi bom demais, assim, a gente entender onde é que cada um poderia brilhar mais e deixar e dar o espaço para o outro. Isso foi muito bom, assim, e sair desse campo, como que você falou, né, de competição e da gente ser mais um E parceiro deixar ali ser de, cuidada, né? Também. Eu acho que o ah, principal ponto, assim, no é, meu casamento foi se deixar ser cuidada. é super De importante. deixar de falhar, de tá tudo bem, tá certo, tô errada, ou eu não sei, tô com medo. Então, eu acho que eu precisei deixar o meu lado feminino do cuidar, do ser cuidada, aflorar mais. De deixar que tava tudo bem de ser cuidada. Eu não precisava ser a fortuna o tempo todo que não chora, que não faz nada, né? Eu podia ser cuidada. Muito que bem. Por falar em cuidar, você trabalhou como au pair, né? Por anos aí. Inclusive, depois de conseguir o green card, quando você conseguiu aí, né, a sua permissão de permanência nos Estados Unidos, você fala muito abertamente sobre isso e que isso não é um fator que te diminui, enfim. Quais foram as principais lições que ficaram para você, Thaís, dessa fase da sua vida? O que que ela te ensinou? Eu acho que eu aprendi o que era cultura americana sendo au pair. Eu Hum, nunca saberia exatamente o que eles vivem, o que eles falam, o que eles pensam, se eu não tivesse tido essa experiência de morar com famílias americanas durante um ano. E foi importante porque eu vejo que isso falta muito para os brasileiros. Esse hum. entendimento do que é a cultura americana. Então, de saber que às vezes o jeito que eles falam, eles não estão sendo rude, eles só estão sendo mais diretos e eles não se dão conta que isso pode estar te machucando, que o falar não para eles é normal, eles não querem. Por que que eu faria se eu não quero alguma coisa?
Por que Uhum. que eu faria por você se você não tá fazendo por mim, ou se esse não é o nosso combinado? E não vou falar que foi fácil, assim, a minha primeira família, 6 meses, eu chorei dia sim, outro também. Eu falo que a minha skincare foi feita à base de lágrimas aqui nos Estados Unidos. Quando me perguntam, eu recomendo para todo mundo que tem menos de 26 anos, vem fazer. Porque o que aconteceu? Por mais que eu entrei no mercado muito cedo para trabalhar, Tati, eu não sabia cozinhar, não sabia lavar roupa, eu não sabia fazer um Hum, nada, porque eu sempre tive a minha mãe para cuidar da gente, enquanto eu estava nesses 300 cursos o dia inteiro. Eu só chegava em casa, tomava um banho e apagava. E aí, de repente, quando eu abri a gaveta e a roupa passada não estava lá. E aí eu é. tava com fome, eu subia pra cozinha, e não tinha nada, não é? Então foi muito bom assim pra ver o meu lado pessoa. Foi acho que eu comecei a descobrir o meu lado pessoa. E querendo ou não, foi meu lado de cortar raízes. Eu venho de uma família muito junta, muito próxima, muito grande. Então Hum, todo final de semana era programas de família que eu fazia. Quando eu tive meu primeiro final de semana aqui, eu fiquei, o que que eu vou fazer? O que que eu gosto de fazer? uau. Eu sei escolher o meu final de semana, né? O que eu quero fazer ou não, que eu acho que é o que o brasileiro não conta, que você chega aqui e aí, se a sua identidade não tiver muito forte, se você não souber quem você é, se você não acreditar em você, nas suas qualidades, se você não se conhecer muito bem, o processo é muito mais difícil. E para mim Hum, foi muito mais difícil, porque eu praticamente cheguei uma mala vazia, assim, eu tinha um buraco, eu não me conhecia. Eu hum, conhecia o que eu precisava fazer para ter sucesso, mas me conhecer, não. Então, esse programa de au pair, para mim, os trabalhos informais, também de me colocar à prova, de será que eu hum, sou boa? Eu sou boa ali quando tá todo mundo vendo na multinacional, né? Eu sou boa fazendo uma animação de festa. Eu hum. sou boa cuidando dessa criança. Então, me deu muita. Também me ensinou a fazer tudo com excelência. Tudo que eu faço hoje é com excelência. Não importa se eu vou varrer um chão, se eu vou entregar um projeto, tudo que eu faço é com excelência. Eu acho que me ensinou isso também. Você estava de au pair e aí começou a não ser bom mais. Ou você estava de babá e aí você começou a, né, dar aquele bichinho da inquietação. Você sempre foi muito boa, como você falou, né? Faz as coisas com muito esmero. Nossa, usei uma palavra aqui da minha avó. Mas aí começou esse bichinho aí te incomodar. O que que aconteceu aí? Como foi que isso aconteceu para você? Esse incômodo veio com as pessoas do Brasil me perguntando. Fiquei babá por 2 anos, Tati. Por que Ok. fiquei babá? Conforto. Eu ganhava Hum, bem, eu ganhava meus US$ 1.000 por semana, eu conhecia Boston inteira, porque eu trabalhava para família rica, dava aquele trabalho, mas não dava. E tava tão difícil procurar como é que eu ia ser engenheira de volta. Fui ficando na zona de conforto. Veio uma amiga minha da Alemanha. Quando eu mudei pra cá, ela foi pra Alemanha pela Adidas. E ela tá na Adidas até hoje, inclusive. E ela falou assim: babá, tá? Você ainda tá de babá? Você ainda está de babá? Foi a primeira pergunta. E hum. aí, aquela coisa que a pessoa ferida, ela fere, né? Ela se defende. Quem super na defensiva. Eu não tava sendo forte, tava sendo. É porque eu tava ferida. E eu não sabia. Eu falei, tô, por quê? Eu ganho mais que você. E Hum. ela falou: não, eu sei que você ganha mais do que eu, não tô falando disso, mas você gosta? E ela me provocou, Tati, assim, você gosta? Porque ela conhecia a Thaís versão Brasil, versão carreira corporativa, falava pra todo mundo que eu ia ser diretora, Desde os 14 anos, estava aí, ó, focada. Ok. focada. Então ela veio e me trouxe esse incômodo. E aí eu percebi que quando as pessoas do Brasil me perguntavam, eu feria elas, de tipo, a minha vida é melhor que a sua. Eu compro Hum, isso, eu não compro aquilo, eu tenho um carro X, eu dava nelas e aí eu não dava nem oportunidade da gente ter uma conversa bacana, sabe, sobre carreira, hum, do que estava acontecendo ou não. Mas essa visita foi pessoalmente, então ela me fez revirar. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, eu não tô feliz. Eu não fiz tudo que eu fiz, todo esse movimento pra terminar a vida como babá. Não é possível que é o único caminho. E ele falou assim: bom, vamos se organizar então pra gente viver pra você tentar, né, ir atrás da sua carreira, eu te apoio. E antes dessas famílias me dispensarem, elas foram bem legais porque elas me deram 2 semanas, 3 semanas de aviso. E aí eu contei pra elas o que estava acontecendo e a americana falou: eu nunca entendi por que você tá aqui.
Se você tem Olha aí. documento, você tem essa formação, você é muito inteligente. Eu fazia coisas para a empresa dela às vezes, fazia coisa, né, administrativa da casa. Ela nunca entendi, eu te ajudo. Aí eles fizeram meu currículo. Aí eu fui e falei para a holandesa o que estava acontecendo. Ela falou: Meu Deus, que maravilhoso! Eu te apresento pessoas. Olha E aí. assim, eles começaram. E eu ficava pesquisando em casa como ser engenheira e elas não me levaram para engenharia, eles queriam me levar para o mercado. Então foi muito legal de ter o americano e uma pessoa que estava no mercado, né, já no mercado americano holandesa, me mostrando que eu não precisava de ser engessada, porque eu ainda tinha cabeça Brasil, que eu tinha que ser engenheira ambiental e eu não estava conseguindo ser isso. Porque para Uhum. mim tinha que tirar licença, para mim tinha que isso, para mim tinha que aquilo. Então, eles me mostraram caminhos, eles me mostraram que era possível. Então, eu tive apoio aqui, local, eu não tive apoio de nenhum brasileiro. E eu tive apoio de indiano, Tati. Olha Eu só. pesquisava muito grupo de indiano no Facebook porque eles estavam no mercado. E isso me dava incômodo. Por que que os indianos tudo trabalhando? Os indianos são isso, aquilo desde 2015. E por que que não tem brasileiro no É que mercado? eles têm muito, eles trabalham muito em rede, né? Eles, quando é exatamente isso, quando tem um na empresa, um puxa o outro. Se E eles ajudam. não E eles têm têm, uma eles, autoconfiança, né, Tati? é, Que eu falo que a eles têm autoconfiança. autoconfiança, mas eu acho que eles têm também uma coisa que tecnicamente eles são muito bons, sobretudo em áreas que nos Estados Unidos, né, são muito, demandam muito, que é a área de tecnologia. Eles são realmente muito bons nessa área de tecnologia. Não, é muito difícil de batê-los assim. Então, como eles já têm esse estereótipo, né, de serem bons nessa área de tecnologia, na área de dados, É, análise de dados, e junto a isso eles trabalham muito em rede entre eles, então isso conta muito a favor, assim. eu não contei pra nenhum brasileiro. Porque quando eu contava, Tati, aquela coisa do. Eu comecei a contar de não vai dar certo. Ah, tá, pode tentar, fulano já tentou. Eu Olha aí. escutei muito disso. Então foi essa família, e assim, foi muito difícil. Eu não sabia nada de processo seletivo, eles não sabiam traduzir a minha experiência para o Brasil. E aí, hoje que eu falo que a nossa diferença da carreira USA é ter um olhar brasileiro sobre a sua carreira brasileira, porque eles não entendem o que a gente fez, como é que a gente faz, como o nosso sistema funciona também é diferente, né? Mas eles foram fundamentais em pelo menos acreditar que eu podia. Eu tinha alguém acreditando. E eu acho que ter alguém acreditando quando eu mesma não acreditava fez toda a diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Isso em qualquer área, Thaís. Uma maneira geral, todo imigrante, eu acho. Porque, nesse caso, ninguém discuta. Então, quando você tem alguém que para e fala assim: não, peraí, deixa eu ver. Mesmo sem entender exatamente, com muito ruído que essa pessoa está falando, eu quero parar, eu quero entender. Eu estou confiando instintivamente nessa pessoa. Cara, isso dá para gente um boost de energia que Gás. é um E era um gás. americano confiando em É, mim, Tati, é. Mas sabe? olha, mas no seu caso, eu acho que ele confiava em você porque você já tinha mostrado ali dentro do trabalho na casa deles várias dessas suas habilidades aí que você depois traduziu para o mercado corporativo e depois traduziu para a sua empresa. Mas assim, é algo que já vem de você. É o que você falou, eu gosto muito da pontualidade. Eu tenho certeza que você não atrasava. Você era ponta firme. Quando falava assim, precisa estar lá para pegar a criança na escola a tal hora, você estava lá a tal hora para buscar a criança. Então, esses são habilidades que a gente tem para a vida, né? E que a pessoa fala assim, olha, se eu estou confiando a vida, né, do meu filho aqui para essa pessoa e ela está cumprindo, cara, ela vai ser incrível na entrega para uma Imagina, emprega, imagina com mais numa recurso, empresa. né? Exatamente. Imagina com mais recurso, imagina com mais Então, estrutura. Com exatamente. Então, por certeza. isso é que é tão importante a gente, né, ter esse cuidado de fazer bem o trabalho, independentemente de qualquer que seja esse trabalho. E Todo ela foi trabalho a minha abre portas. referência por anos, Tati. Essa família, eles foram a minha referência, porque eu não tinha uma referência americana pro corporativo por anos. Então, Hum. eles ajudaram muito as portas a serem abertas. E sem contar que todos os lugares que eu passei, eu sempre saí em bons termos, sempre fiz tudo, né, a excelência que eu falei, tudo que eu podia entregar mais, eu sempre fui o lado pessoa. Hoje, essas pessoas, todas elas, os meus trabalhos informais, elas eram meus chefes. Hoje, eles são meus amigos.
Olha Hoje a aí. gente senta na mesma mesa, de igual para igual. Eles perguntam da minha empresa, eles têm um orgulho assim da minha empresa e alguns, inclusive, trabalham comigo. São Olha aí. alguns americanos que quiseram fazer parte desse projeto. Olha só. Genial, genial, genial. Thaís, vamos falar um pouquinho sobre o Carreiro USA, né, que é agora a sua empresa. É, o que que te fez criar essa empresa? Você estava então lá no corporativo, estava dando tudo certo, né? Você conseguiu furar essa bolha, né? Saiu de au pair, foi então para o sonhado corporativo, mesmo que não fosse na área ambiental, mas você foi, né, para essa área do Foi corporativo. para ser Executive Assistant, que eu gostei muito mais de ser Executive Assistant do que engenheira, by the way. E aí, o que que te fez criar a sua empresa? O que que foi esse novo bichinho que te fez criar, Que me né? picou. Que te Olha, minha picou? empresa tem uma história muito engraçada, porque ela nasceu do pedido das pessoas. Ela não foi uma ideia minha a princípio, né? Ela é filha da pandemia, né? Eu falo que tem muitas empresas filhas da pandemia, a minha também é. Em 2020, eu li o livro da Michelle Obama, em fevereiro, um pouquinho antes da pandemia, e eu fiquei me sentindo um cocô de passarinho no mundo, de eu não faço nada pra ninguém. Eu falei, gente, como eu sou egocêntrica. Eu faço tudo pra mim, mas assim, pensar em comunidade, igual o pessoal pensa, um trabalho voluntário, né? Eu não faço. Então já começou daí de me incomodar que eu queria fazer alguma coisa para alguém. Quando veio a pandemia, que tava todo mundo pensando em uma nova ideia e alguma coisa, eu fiquei pensando o que eu sei fazer. E a primeira ideia que eu tive foi um blog de Boston em português. Não existia, até hoje não existe, inclusive. Olha Chamava aí. Boston pra você. Porque eu falei, nossa, tem tanto brasileiro. Muita gente não fala inglês, né? As famílias vêm visitar. Vou criar esse blog chamado Boston pra você. E assim cresceu o meu negócio, vamos dizer. Só que eu tava trabalhando presencial, eu parei por um mês só, mais ou menos, porque eu trabalhava num cargo alto do lado do braço direito do RH, que precisava estar lá. Enfim, tinha várias outras questões, então eu trabalhava lá de cidade vazia, só que era bom que a cidade estava vazia, então eu tirava foto, fazia vídeo. Só que toda vez que eu postava assim, gente, olha só, essa aqui é essa cervejaria, mas eu tô indo pro meu trabalho, agora tô na hora de almoço, né? E eu já volto. Eram 50 perguntas sobre o meu trabalho. Mostra o Olha. prédio, o que que você faz? Mostra sua cadeira, mostra sua mesa, como que você conseguiu? E aí eu percebi que o assunto carreira era muito mais interessante. Ninguém queria saber de imposto. Eles queriam saber da minha cadeira, da minha carreira. Eu estava muito imersa já no RH, né, por conta do meu cargo de Executive Assistant. Eu não me via fazendo isso. Eu era brasileira que achava que eu tinha que ter um curso, um diploma e 5 anos de experiência para conseguir ajudar alguém nessa área. Só que quando as pessoas começaram a me perguntar, meu marido falou: Mas você fez o meu currículo, você fez o currículo de Fulano, você ajudou Hum, Ciclano. Eu já ajudava os meus amigos, porque como eu fui a primeira a conseguir um emprego bom no meu círculo de amizades, eu já comecei a tirar todo mundo do trabalho ruim que eles estavam, de vem cá, ó, tudo que eu aprendi, né? E ela falou assim: por que que você não faz então de graça? Faz assim, ó, faz, né? Fala que você vai fazer para 3 pessoas. Eu peguei 3 mulheres aqui de Boston, de graça, fiz currículo, posicionei, treinei para entrevista. Em um mês estava as 3 com um trabalho bom. E uau, assim, e já me indicando para amiga e para o outro. E aí eu, sabe aquela coisa de o que que tá acontecendo? E eu falei, uau. então tá bom, vou criar um negócio de carreira. Eu não percebi, Tati, né, pelo jeito que as coisas aconteceram, que eu estava sendo a primeira pessoa a falar de carreira para brasileiro nos Estados Unidos. Eu não tinha essa consciência do que Eu estava acho, acontecendo. assim, eu sei que tem outras pessoas que fazem, né, isso, mas especificamente o que você faz, que é ajudar as pessoas vamos lá, ver se eu estou errada, estou certa, mas construir o currículo dela, ou seja, traduzir A a experiência do sua Brasil experiência para cá. Brasil para cá, mas não é uma tradução literal, gente. É uma tradução que seja inteligível, né, para os americanos, que eles consigam visualizar o que você fez, né, no Brasil e que aquilo seja, né,
Entendível, entendível mesmo para eles, é entendível para inteligível eles. para eles. Depois você ajuda também na parte de entrevistas, que também culturalmente falando é muito diferente. Eles fazem perguntas nos Estados Unidos que não são feitas pelos recrutadores brasileiros. Então você treina essas pessoas e depois você ajuda também na parte de negociação de salário, que também é uma outra questão que culturalmente é muito diferente de como é feito no Brasil e nos Estados Unidos. Então, você faz, uma tradução mesmo, né? Uma outra roupagem que você dá para uma pessoa, um brasileiro que vem para um outro mercado, né? E que precisa atuar em outra cultura. Então, esse trabalho que você faz é muito diferente, por exemplo, de que um headhunter. Você não é uma headhunter. Você não Não. é uma, né? Você não. A gente literalmente posiciona esse brasileiro, né? Que eu acho que Isso. o headhunter ele tenta te encontrar um emprego. Mas você pode conseguir um emprego sem nem entender o que que ele fez. Ou você não vai conseguir encontrar o seu próximo emprego, você não vai conseguir Hum, crescer na carreira, você não vai conseguir ser bem-sucedido aqui no corporativo americano, porque você não fez esse trabalho de entender, tá, o que eu fiz no Brasil chama como aqui? Não tem o uhum, mesmo nome, né? Não tem a mesma nomenclatura. Ou tá debaixo de que umbrella de departamento, porque a estrutura organizacional também é muito diferente. Para onde eu cresço, como é que eu mudo? Então, a gente começou com esse trabalho porque como foi os americanos que fizeram isso comigo, Tati, era o que eu sabia fazer. Eu nem sabia uhum, que assim a gente estava criando uma metodologia inovadora, sabe? Isso aí veio com o tempo. E foi assim que nasceu a carreira USA quando eu me posicionei. Tá, então a gente vai ser de carreira. Gente, mudei, contei lá uma novidade. Em 6 meses eu tive que sair do corporativo. Porque eu tinha tanto cliente. E eu achei que ia ser um hobby. Eu não imaginava, né, que ia ser assim uma empresa, que eu ia viver disso. Porque eu venho de uma família CLT, Tati. Então, para mim, o hum, modelo de sucesso CLT era um sucesso de uma boa vida, né? Eu nem ok. pensava, eu não me dava conta que realmente eu sempre tive uma postura muito empreendedora. Eu sempre fui empreendedora, mas ninguém me contou que eu era empreendedora, né? De novo, a referência. Por isso que eu bato tanto na tecla da referência. Eu não tive uma, Hum, né? Então, quando eu bati, assim, coloquei a bandeira de somos uma empresa, então, para a carreira de brasileiros nos Estados Unidos, eu tive, assim, tanta abordagem, a gente cresceu tão rápido que em 6 meses eu saio do corporativo, eu tomo a decisão de sair do corporativo para fazer essa empresa dar certo, viver disso. E aqui estamos há 5 anos, com todos os genial. cases, com tudo que aconteceu. Qual que é o perfil das pessoas que procuram hoje a sua empresa? É o brasileiro que ele quer continuar uma carreira que ele já tinha no Brasil. Vou falar que 60% do meu público é esse público. Eu quero continuar uma carreira que eu já tenho ou usar a minha qualificação acadêmica que eu trouxe. E 40% é aquele brasileiro que está começando uma carreira. Então, eu tenho documento em inglês, mas estou começando e não sei nem por onde começar. Então, eu procuro a carreira USA para já entender quais são os meus caminhos e começar com o pé direito, para eu começar da maneira certa. Eu posso falar E, que 85% dos meus clientes são mulheres, que uau, têm muito mais dificuldade de entender, né, onde se encaixa, o porquê. Tem muito gap de carreira por conta de maternidade também, então ela se sente mais insegura de tentar sozinha e prefere ter uma assessoria acompanhando ela. E eu acho que 15% dos meus clientes são homens. aí você falou nessa coisa do gap de trabalho aí que as mulheres, né, saem, muitas vezes brasileiras que se mudam para os Estados Unidos porque conhecem seus esposos, né, que são americanos. Estou falando aqui um clichê, mas que é um caso que é bastante Sim, recorrente que a gente sabe. E aí elas formam ali a família e depois elas falam assim, ok, agora eu preciso voltar para o mercado de trabalho, preciso justificar esse gap aí. Como é que é isso? Assim, como é que você trabalha com essa mulher? perfeito. Primeiro de tudo, é que eu bato muito na tecla que a gente tem que pensar e valorizar muito mais aquilo que a gente já fez e aquilo que a gente tem em mãos. Hum, Então, o gap dela, pra ela, não pode ser um monstro. Então, a gente conversa de falando: olha, o seu gap não tem que ser um monstro pra você. Você tem que fazer as pazes com o seu gap. Primeiro de tudo, a gente trabalha em fazer as pazes. Se você escolheu, né, vir para o país expatriada com o marido brasileiro, ou se não escolheu esse romance americano para morar aqui, se foi por conta da maternidade, doença, cuidar da família, eu não sei o que aconteceu, mas faça as pazes, que você fez essa escolha e tá tudo certo. Agora, a partir
dessas pazes que a gente fez, né? Quais são os caminhos? Sempre colocar em evidência o que ela tem de profissional. Então, eu não coloco o gap, às vezes eu nem coloco o gap no material, fica aquele. Ah, mas Thaís, a minha última experiência, vamos supor, foi há 10 anos atrás, em 2015. Vai ficar 10 anos sem nada. Sim, vai ficar 10 anos sem nada, que é para ele ler, para a atenção dele ir para onde, o que você fez, tudo que você já Hum, trabalhou, quem você foi. Isso vai chamar a atenção do recrutador. Ele vai ficar curioso em saber, será que ela tem um gap ou será que ela esqueceu de atualizar? E hum, essa dúvida, Tati, faz pelo menos eles terem um primeiro passo de te abordar. Então olha vai ter só. uma abordagem. Olha só. E aí pode ser que siga ou não, mas você já teve uma abordagem. Isso já trabalha sua autoconfiança, de falar, olha, ele viu que eu fiz e é relevante. Então ela fica um pouco mais confiante de tentar. E da gente também perceber qual é o impacto desse gap na sua carreira. Então, se é um gap de 10 anos, eu não vou conseguir. Algumas áreas, por exemplo, marketing, eu não consigo voltar para o mesmo nível hierárquico que eu deixei. Ele mudou muito. Então, Uhum, você tem um leque de ferramentas, de software, de metodologias muito grande para você voltar para da onde você parou. E aí a gente vai ter que escolher. Você quer mudar de área? Você quer, às vezes, para um administrativo? Ou não, eu hum, quero seguir no marketing, mas estou disposta a dar alguns passos para trás. Então, também tem toda essa análise que a gente faz junto com essa mulher. Mas a gente já recolocou pessoas com 18 anos de gap. Tati, foi uau. o gap máximo da mulher que a gente trabalhou aqui, a gente conseguiu recolocar. Eu não vou falar que é fácil, que ai, ninguém olha. Não, dá trabalho você provar para o recrutador, mas a partir do momento que essa mulher está segura, que o que ela Hum. fez vale, que é importante, que ela vai conseguir que ela tem que entender que ela tem um espaço no mercado. Aí é questão de, eu falo que não é questão de si, é questão de quando, né? Hum. Ela vai conseguir e fazer as coisas darem certo. Thaís, menina, eu tô impactada. 18 anos, meu Deus. Em números, assim, o que que você pode me dar, assim, de números ou de impacto, né, que você já conseguiu transformar através desse trabalho seu, assim, que te marcou? A gente já recolocou mais de 1.500 brasileiros no mercado diretamente falando, fora os Uau. indiretos, que a gente sabe que são pelas redes sociais, que chegam quase todos os dias depoimentos de pessoas que acompanham a gente todos os dias, e por isso que eu faço questão de ter conteúdo diário pro pessoal. Sabe que eu sei que tem muita gente que não pode investir, então a gente tem conteúdo diário em várias plataformas, e desses 1.500, as histórias, né, que eu sou mais apaixonada, a gente tirou muitas mães do gap de carreira, que eu acho que é incrível. A gente recolocou muitos engenheiros e engenheiras sem licença. A grande maioria dos nossos recolocados são sem licença, sem validação de diploma, primeiro emprego nos Estados Unidos, sem conhecer ninguém. Uau. Então, eu tenho muito orgulho disso, porque quando você vê as empresas que a gente recolocou, né? Esse ano, por exemplo, que assim, eu acho que foi uma recolocação que eu falei, se ele entrou lá, eu consigo qualquer mentorado. Isso me deu forças. Porque a gente também se sente inseguro, né? Às vezes a gente vê a carreira da pessoa e fala, meu Deus, onde que ela vai se encaixar, né? Como é que tá o mercado? A gente recolocou um engenheiro civil na NASA esse ano. Ah, tá bom, querida. Tati. Tá bom. Apenas. E ele chegou aqui nos Estados Unidos em outubro, pelo EB2NW. Olha só, ele conseguiu em janeiro, em 3 meses, o primeiro emprego dele nos Estados Unidos. Ele não conhecia ninguém. Ele não validou diploma, ele não tinha licença. Ele só tinha um histórico muito bom. Ele é muito forte academicamente, profissionalmente falando. E ele entrou na NASA. Então, quando. Você entendeu, Tati? E é Uau. assim, é isso que eu quero que as pessoas escutem. A gente, assim, tem inúmeras empresas. Pensa numa empresa boa, a gente recolocou alguém, sabe? Essa que é a parte legal. A gente já tá num patamar de empresa, né? Com esses 5 anos de carreira USA. Me fala uma área, me fala uma empresa que eu vou te dar um exemplo de um brasileiro, de uma Uau. brasileira, de alguma coisa que aconteceu. E quando a gente recoloca esse brasileiro, a minha alegria é que não é só porque ele foi recolocado e ele vai ganhar o salário dele, mas a gente muda o ecossistema dos brasileiros em volta dele também. É isso Sabe? que eu quero saber. Esse brasileiro, você sente, ou você, né, sabe aí, pela sua experiência, que ele vai abrir portas para outras pessoas? Como é que é cinquenta isso? por cento sim, 50% não. Isso é um trabalho que a gente ainda está fazendo, Tati. Hum.
E como assim, como eu coloquei a bandeira sendo a primeira pessoa a fazer esse movimento, eu entendo que 5 anos é pouco. Eu acredito que daqui 5 anos a gente pode gravar de novo e eu vou falar, Tati, essa comunidade está firmada. Hoje, o que a gente tem de realidade, Tati? O brasileiro tem, primeiro de tudo, vergonha de falar que teve ajuda. Você acredita que Hum, tem muita gente? Sim, a gente tem muito gente que não manda depoimento, não manda foto, não conta que a gente fez parte da história, porque o ego do brasileiro é muito grande. Ele quer vir para os Estados Unidos como bonzão, porque a carreira dele é tão boa lá. E aí ele hum, abriu o tapete vermelho, ele conseguiu o trabalho e foi isso, tá. Um alecrim. Ele quer ser o tá? alecrim dourado que nasceu sem Temo... ser E vou semeado. te Tá falar que é bom. 50%, tá, Tati? É um número alto. Uau, ok. É um número alto de pessoas que não querem se expor, que ajudaram, ou que sofreram, ou que tiveram dificuldade. Eles Hum, querem mostrar que trabalhar, como encontrar um trabalho no corporativo foi natural a partir do profissional que ele era, tá? tá. Que Para nossa pena. alegria, os outros 50% já são, já, a gente já está conseguindo criar essa comunidade. Eu amo ser ponte. O que eu mais amo na vida é ser ponte entre as pessoas. E a Carreira USA é essa ponte de profissionais, tanto que quando eles entram a primeira vez, né, nas reuniões comigo, em grupo, as pessoas novas se apresentam e eu falo, gente, se apresenta, porque aqui tem um marido que já trabalha numa empresa X, uma esposa, um amigo do amigo do amigo, vocês precisam se ajudar, é um puxando o outro, um levando o outro. Eu fico assim, realizadíssima, porque a gente precisa ter referência, né? E essa É, história de ter referência. Então eu falo pra eles. Tem gente que nem atualiza o LinkedIn quando consegue trabalho, Tati, porque não quer mostrar, olha sabe? só. E eu falo, não, quando eu busco um brasileiro dessa área, tem que ser você que aparece para falar, olha só a história dela, olha só, ela Mas tem a daí mesma você. formação que eu. Mas peraí, pô, essa vergonha aí, vamos falar dessa vergonha. Tenho muita gente que é empreendedora que fala comigo, né? Mas gente do corporativo é muito difícil. É muito difícil. Não quer, e não quer se expor. É exatamente isso. Por que que você acha que tem tanta resistência? A que você atribui isso? Eu atribuo a nossa cultura do Brasil, que o corporativo é todo mundo se engolindo, é um engolindo o outro, Hum, Tati. Eu acho que eu não vejo uma cultura colaborativa no corporativo brasileiro, tá? hum, Fiquei muitos anos nele, não vejo uma cultura colaborativa. É um puxando o tapete do outro. Tanto que não tem o desenvolver, né, das pessoas de verdade, vamos assim dizer, no corporativo brasileiro. Não sei como que tá hoje, mas é a minha visão de quando eu saí. Então, o brasileiro vem com esse escudo em volta dele para o corporativo também americano e também tem aquela velha crença de que o brasileiro só derruba o brasileiro aqui nos Estados Unidos. é como se tivesse uma cota, né? Só existia uma Isso. cota imaginária de brasileiros em cada firma, só pode ter um. Se não sou, assim, se eu, Se já sou eu, não pode se ser já você sou eu, não também. pode ser você. Exatamente, não pode ter dois brasileiros na Não pode ter empresa, dois, porque porque senão você não vai pode ter pegar dois. o meu lugar. É, De todos os lugares que tem na empresa, você vai pegar o meu. olha Então, eu acho só. que do brasileiro de não ter essa. Mas isso corresponde à realidade? Ou não? Não, Não, não com certeza corresponde. não. Até, e sabe por que não, Tati? Porque quando eu falo com o brasileiro que, eu tô competindo, eu adoro que eles falam, eu tô competindo com o americano. Eu falo, como você sabe? Hum, Porque eu já trabalhei em times que nem americano tinha. Dentro do corporativo americano. Que certeza é essa que é você e o americano? Tem pessoas do mundo inteiro. Então, eu acho que essa competição cai por terra a partir disso, sabe? Essa crença cai por terra a partir disso. uhum, E eu acho que falta muito do brasileiro entender que ele não precisa. A gente. O ajudar do brasileiro, né? O tanto pedir como ajudar, eu ensino muito isso para eles. Então, quando eu ensino meus mentorados a abordar outros brasileiros, eu falo para eles, meus amores, não vão mandar uma mensagem. Nossa, tudo bem, eu queria ter um trabalho nessa empresa, tem uma vaga aberta, você pode me indicar? hum, Porque na hora você já liga, o escudo dele já é ativado para aquela coisa de brasileiro sempre é folgado, que é tudo na hum, mão, né? Porque também tem isso. Não, você vai mandar uma mensagem falando que você admira a jornada dessa pessoa, fala que incrível que você tá onde você tá. Eu não tinha encontrado um brasileiro, uma brasileira nessa empresa, com essa jornada.
Será que tem, assim, 10 minutinhos pra gente conversar? Queria muito entender qual foi o seu caminho e ter a sua visão do seu trabalho hoje. Mas você acha que a pessoa não vai responder? Olha, eu posso te dar esse número, 100% ajuda. Se ela tiver essa abordagem, 100% das pessoas vai ajudar. Porque ela camelou tanto para chegar lá, sabe? Não foi um processo fácil. E que ela, quando tem alguém que precisa dessa ajuda, que chega até ela e que precisa dessa ajuda, ela vai fazer assim, cara, quero, porque eu não quero ninguém E passando chega da pelo que eu maneira passei. certa Mas tem até que chegar ela. da maneira certa. Tem que chegar da Isso. maneira certa. Uma outra coisa que eu já deixo aqui, eu faço essa campanha já há muito tempo, que é nunca escreva para uma pessoa somente oi. Não. Espera a Oi, pessoa tudo bem? responder oi. Oi, Ai, tudo nem bem? me... Oi, bom dia. Nunca, nunca faça isso. Porque ali já cria-se um ranço enorme. É preciso entender, né, Thaís, que essas pessoas que estão fora do Brasil já estão aceleradas, querida. Elas já não estão mais no esquema brasileiro de, sabe, de comunicação. Então, você precisa ser muito. Se você já precisa ser assertivo no Brasil, quando você está trabalhando fora com outro brasileiro, você precisa ser ainda mais assertivo, sabe? Então, isso que a Concordo, Thaís falou, eu acho que é muito bom, assim, que olha, nunca vi concordo. um brasileiro que chegou onde você está, admiro, parabéns, me dê 10 e aí você pede um tempo, né? Assim, você dá e que a pessoa pode também gerenciar. Putz, consigo dar 10 minutos? Consigo dar 15 minutos para essa pessoa? Sabe? E é 15 minutos mesmo. Você vai pedir Isso. 15 minutos, é 15 Se minutos, virar você 30 tem. minutos, uma hora lá, bom, mas você vai pedir pouco, né? Porque a gente. Não, e outra coisa, você vai pedir 15. Quando chegar no 15, você vai perguntar para a pessoa. Falar assim: já deu os nossos 15. Eu sei que você é uma pessoa ocupada. Podemos continuar ou você quer já desligar? Aí cabe também a pessoa dizer assim: olha, Perfeito, quero continuar, ou então, perfeito. obrigada, E é isso aí que eu tinha tá, para te te contar uma dizer. coisa engraçada. Você sabia que 80% dos brasileiros que a gente trabalha não quer mandar essa mensagem? Outra coisa, medo do não. Ai, mas eu vou me expor. Ai, eu sou tímido. Ai, o que a pessoa vai achar de mim? Eu falo, nada. Você não é ninguém. Nossa, Você aí é o não é chá de ninguém pra ela. revelação. E você Eu não é sinto ninguém. muito te ensinar isso, mas você não é ninguém pra ela, então ela não vai achar nada. Ou a vida dela vai continuar plenamente e ela nunca vai te responder, ou ela vai achar a mensagem o máximo e vai te responder e você vai ter uma porta aberta. Então você tem que tentar. O que eu tenho que quebrar de barreira de resistência, de brasileiro que não quer se expor por medo de receber não, ou do que vão achar dele também é muito grande. Muito Mas aí grande. toma aí esse chá, né, de revelação para você, Alecrim, que você não é muita coisa não, tá? Você ali para aquela pessoa você acabou de ser apenas um rosto no LinkedIn. É só isso. Exatamente. E quanto mais rápido a gente entender que a gente não é ninguém aqui nos Estados Unidos, que a gente é só mais um, não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa. Você é só mais uma pessoa talentosa nos Estados Unidos, de muitas que existem aqui, não é? E eu acho que se colocar nesse lugar faz você seguir o processo, faz você estudar, faz você ser mais humilde, e aí vai dar certo, Tati, não tem como não dar certo. LinkedIn, a gente está falando de LinkedIn, vamos falar de LinkedIn. Quando é que o LinkedIn é o nosso melhor aliado e quando é que ele pode arrasar com a nossa carreira profissional? Muito boa pergunta. Primeiro que você já tem a consciência que ele pode prejudicar. Muita gente acha que não, né? Muita gente acha que tá tudo bem ter um perfil que eu não estou usando da maneira certa e que não vai prejudicar. Claro que pode, gente. Primeiro de tudo, porque o LinkedIn é o maior X9 das redes sociais, né? No LinkedIn você consegue ver tudo que a pessoa fez. Tudo. É. Eu consigo ver o que você curte, o que você comenta, o que você posta. E é claro que os recrutadores vão olhar para isso também. Imagina se eu entro no seu perfil do LinkedIn, Tati, eu vejo que você só curte propaganda do Starbucks. Vou dar um exemplo real, tá? De uma mentorada minha que a gente fez essa análise. Ela só curtia a promoção do Starbucks. Legal, ela gosta de café, mas é para isso que ela entra no LinkedIn? E Hum, aí os comentários dela eram todos em temas polêmicos, hum. todos em assuntos políticos, religiosos, com um tom um pouquinho mais agressivo do que deveria ser numa rede profissional. Se Acabou. você está vendo isso, qualquer pessoa, qualquer recrutador também está vendo. Ou Também seja, está vendo. Exatamente.
E aí acabou pra ela, porque eles pensam muito no fit cultural, né? Não é só a parte técnica, o fit cultural é que conta muito. Então acabou. E muita gente não sabe que o seu comportamento é 100% vigiado dentro do LinkedIn, então precisa tomar cuidado. E quando ele é nosso melhor aliado? Quando você sabe usar a ferramenta para se autopromover. Gente, LinkedIn Mas, é isso, Thaís, né? não, Thaís, mas então vamos falar aqui dessa autopromoção, porque, Vamos. ai, não, eu acho o LinkedIn a rede mais insalubre. Eu acho muito insalubre. Não sei se também porque eu Todo tenho mundo é muito. promovido, todo mundo Não, tá ganhando é muito. insalubre, gente. É insalubre aquele lugar. É todo mundo nessa autopromoção e assim, e fingindo que não é autopromoção. E aí eu não sei se sou eu que vejo você falar assim, gente, ele acha que eu vou cair mesmo nessa pegadinha aqui, que eu não tô vendo Mas que assim, isso eu aqui falo não. que toda rede social tem o que expor, né? No Instagram, vamos pensar, vamos comparar. O Instagram é todo mundo magro, as Todo famílias são mundo. perfeitas e têm muito dinheiro. Essa é a insalubridade do Tríade. Instagram, né? É, é. No LinkedIn é todo mundo muito bem sucedido. Todo mundo ama trabalhar 24 horas sem pausas e sem nenhum bônus, não tem problema. Não é? E a gente tá sempre buscando uma nova oportunidade, o que a gente às vezes não tá, né? Às vezes a gente tá bem de saco cheio, a gente tá feliz no nosso trabalho. Então, É. mas o que acontece desse auto se promover, né? O LinkedIn, eu acho que ele é só para contar a sua história profissional. Você e o seu diário profissional já tá suficiente, Tati. Não precisa Ok. ser com palavras grandes, não precisa ser daquele jeito, buscando aplausos. Ele é mais para ser um diário profissional, para ser uma revista. Eu gosto de tratar o LinkedIn como uma revista. Se fosse Hum, pra gente dar um canal, um tom de voz, tinha que ser uma revista. Revista, quando você tá lendo, você não consegue meio que escutar a voz da pessoa que escreveu? sim, Você consegue sim. sentir se ela tá falando animadinha, se ela tá falando mais séria. Você consegue sentir até o tom, assim, eu acho gostoso. Eu amo revista por conta disso. Jornal, não. Jornal não tem tudo o mesmo tom. Pode ser É, várias pessoas que escreveram, né? Vários escritores, editores, mas ele tem o mesmo tom do começo ao fim. A revista, não. O LinkedIn tinha que ser visto como uma revista. Então, pensar que eu tô vendo várias páginas, como é que eu faço para aquela pessoa parar na minha página, né? hum, E o que eu gosto do LinkedIn é porque ele é um resumê vivo. Então, ele tá contando a sua história todos os dias. São um jeito de você também registrar o que você fez, porque a gente não faz isso. O brasileiro não sabe registrar a própria história profissional. A gente não não guarda sabe. Eu dados. não sei. Eu tô Não é- falando por A mim, gente, não sei. a gente não Não, guarda mas eu não nada. sei. Se eu te perguntar, É. Tati, quantos podcasts você já gravou? Não, esse eu vou saber. Que eu não gravei muitos, mas é que eu já falei isso aqui. Eu sou preguiçosa. Não, mentira, eu não sou preguiçosa, não, gente. Não, você é ocupada. Não, eu sou ocupada, eu sou muito Mas tem ocupada. pessoas que não sabem números nenhum da carreira delas, sabe? Não sabem nem contar a história. Então, o LinkedIn ele é o maior aliado quando você sabe usar ele nesse tom de diário profissional. E claro que se você está ativamente buscando um trabalho, Tati, você precisa ser mais agressivo. Você precisa ter Hum, uma postagem, sim, falando mais um pouco de você, contando mais coisa, postando quase todo dia, fazendo mais conexões, porque você tem um interesse. Qual é o seu interesse? Conseguir um trabalho. A uhum, partir do momento que você conseguir um trabalho, você pode dar uma diminuída. Só que uhum. não tá uma sumida. Eu acho que esse que é o problema do brasileiro. Ou ele tá lá procurando trabalho ou ele não tá. É, E querendo ou não, o LinkedIn ele traz oportunidades que você nem imaginaria. Eu já fui convidada para muitas palestras através do LinkedIn. E ok. eu nem imaginava que esses convites poderiam surgir dali. Eu já fui convidada, eu já tive parcerias muito boas, funcionários meus, hoje, mentores da carreira USA, falando: eu admiro o trabalho que vocês fazem, posso conversar, vamos conversar, quero colaborar. Então, eu acho que entender que o LinkedIn não é só para procurar emprego e ele tem oportunidades que você não imagina para você no momento de agora, mas que já podem rolar, sabe? Acho que Ok. vai dessa É um maneira. investimento. Então, é como se você tivesse Isso, ali investindo, fazendo um investimento, colocando ali de tempos em tempos coisas que acontecem na sua vida profissional. É sempre bom, marcos, né, da sua vida profissional. É isso. importante estar ali de vez em quando. Eu
assim, para mim, Thaís, eu tenho muita dificuldade, mas eu também acho que eu tenho muita dificuldade porque ele me remete muito à minha vida passada enquanto advogada. Então, tem muitos contatos ali de quando eu era advogada que já não correspondem mais à minha realidade de hoje e que eu, sabe, que estão ali. Então, eu tenho muita dificuldade ali. É, nós estamos aqui com. Eu sei que seu tempo aí deve estar contadíssimo. Já vamos aqui para duas últimas perguntas que eu acho que a gente precisa fazer. Uma que é sobre. Você já falou sobre recrutador, que os recrutadores, né, levam de 3 a 6 segundos para descartar um currículo. E o que, que é que faz um currículo ser descartado tão rápido, Thaís? Falta de alinhamento com a vaga. Uau, ok. Te respondo já rápido também. Falta de alinhamento com a vaga, Tati. As pessoas acham que sabem fazer um currículo, elas acham que elas têm um currículo bom para aquela vaga. Quando a gente vai fazer a análise realmente do que é aquele currículo para aquela vaga, é uma falta de alinhamento muito grande. Então, o que que o brasileiro faz? Ele primeiro senta na frente do computador, escreve um currículo da vida dele inteiro e aplica para essa vaga. Quando no contrário tem que ser totalmente ao contrário. Tem que ser para onde eu sirvo nos Estados Unidos. Vou Uhum, ler vagas sobre, vou estudar sobre as vagas. Agora sim, eu vou sentar e com base nessas vagas eu vou escrever o meu currículo. ok. Então, falta de alinhamento com a vaga é o que vai fazer descartado rápido. Thaís, você tem um trabalho que eu acho genial, que é você ajuda mulheres gratuitamente a negociarem salários. Eu sou, assim, acho que talvez de todos os trabalhos que você já falou sobre eles, esse para mim é o que ó, mora aqui quentinho no meu coração. Por que que você criou essa iniciativa? Quando foi que ela surgiu? Através das minhas mentoradas não querer negociar salário. Elas estavam tendo a minha assessoria, elas estavam pagando por um serviço completo, onde a negociação de salário estava inclusa, Tati. E quando elas recebem, ainda continua, tá? Não é um cenário que vai, eu acho que vai demorar para mudar. Thaís, eu recebi essa proposta, olha que boa. Vê se tá tudo certo para mim, mas tá ótimo, eu não quero negociar. Pera, mas Hum, por que que você não quer negociar? Não, já tá bom. E essa resposta elas não conseguem, algumas expressam, né? Tô com medo de perder a oferta. Ai, já tá ótimo. E aí eu vi como a mulher, ela se satisfaz com pouco, às vezes. Como a hum, mulher na insegurança, Tati, fala um salário US$ 20.000 abaixo na hora da entrevista. A gente combina um número, chega na entrevista, ela fala 20 mil a menos. Aí ela se arrepende, chora pra mim, a salário vem baixo. E ela fala, mas foi eu que falei, melhor não. Eu falo, não, calma. E a gente consegue vamos. recuperar. Então, eu imaginei se elas que estão dentro do nosso ecossistema, onde elas são ensinadas, elas têm ferramentas, elas não estão querendo negociar. Você imagina quem tá, as mulheres que estão fora? Hum. Como que isso está acontecendo? E aí foi onde a gente abriu essa iniciativa de negociar salário gratuitamente. Não precisa ser minha cliente, não precisa ter gastado US$ 1 comigo. É só chegar por uma das nossas redes sociais e falar: tô com uma oferta para negociar. Bora. E a gente negocia. Sensacional, Thaís. Por favor, nunca pare com essa iniciativa, Essa porque ela é nunca. tão importante. Olha, a Muito. gente sabe, né, esse mês de novembro, a gente já está, acho que no meio do mês de novembro, até o final do ano, normalmente a mulher está trabalhando de graça por causa do gap salarial. Né? Existem dados e dados e dados que mostram e que falam sobre isso, sobre mulheres trabalhando, né, tendo uma diferença salarial entre homens e mulheres, ela ser tão grande que, se a gente for contar né, no final das contas, a gente está trabalhando de graça a partir do meio de novembro. Isso é absurdo. Então, ter um salário equiparado ao dos homens é uma luta que a gente estamos em 2025, a gente ainda precisa falar sobre ela. Então, muito obrigada por esse trabalho que você faz. Vamos aqui para o último bloco, que são, né, perguntas, onde a gente faz um bate-bola de perguntas idênticas e respostas rápidas para todas as convidadas. Você está preparada, Thaís? Muito. Eita, gostei. Vamos lá. O que que você vendeu quando você era criança? Anelzinho de pelinho na escola. Maravilhosa. Qual o melhor fracasso que você já teve? Eu quebrei como empresa nesses 5 anos. Com 3 anos e meio a gente quebrou.
Eu operei 3 meses no vermelho, que me ensinaram muito. Então, esse foi o melhor fracasso que eu já tive. Uma empreendedora que te inspira. A Cristiana Junqueira, do Nubank. Olha, se a segunda, assim, de duas entrevistas seguidas ela apareceu. Uau, ok. Por que que ela te inspira? Porque ela mostra o que é ser mulher empreendedora numa coisa macro que eu falei, gosto do grande, né? Como ela chegou lá, mas ela nunca deixou de mostrar a vida dela, os filhos dela, o marido dela, nunca deixou de falar do sapato. Eu acho isso incrível, como ela nunca se colocou num lugar que não é dela. Eu sou empreendedora, mulher, e é isso. E é isso. Eu acho a fala dela maravilhosa. E ela fala de um jeito que. Eu não sei, eu gosto do jeito que ela fala. Ela não é dura, ela não é mole. Sabe Uhum. aquele meio termo maravilhoso, assim? Ela é Ela uma é muito mulher assertiva. empreendedora. Acho que é o É, melhor mulher e empreendedora. genial. Acho perfeito. Dinheiro não é problema. Onde é que você levaria a Cristiana Junqueira aí em Boston? Eu levaria ela num brunch de jazz que tem aqui todo domingo. Chama The Johnny's West End. Eu levo todo mundo e levaria ela também. Genial. Qual que é o borogodó do seu business? Acreditar que todo brasileiro dá certo. Se você fosse escolhida para dar uma palestra amanhã, um TED Talks, mas não pudesse falar sobre carreira nos Estados Unidos, nem RH, nem sobre o que você trabalha hoje, sobre o que que você falaria? Identidade. Ah, identidade? Como assim? Identidade, porque tudo que eu acho que eu dei certo veio por conta de ter uma identidade muito clara. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou capaz, eu sei dos meus princípios, valores, de onde eu vim. E eu acho que todo mundo que tem uma identidade forte, alinhada, clara, tem sucesso naquilo que ela se propõe a fazer. Eita, eu veria o seu TED Talks. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? Meu marido, minhas amigas, tanto amigas que eu conheço aqui, eu tenho amigas da época de au pair, de 10 anos atrás, e tenho Uau. amigas mais novas da onde eu moro agora, né, da minha igreja, Hum, mulheres. Tirando meu marido, a grande maioria mulheres amigas. São a minha rede de ge- apoio. genial. É, se você pudesse viajar no tempo, que recado que você daria para a Thaís que estava começando a empreender lá no final de 2020, de 2020, em plena pandemia? Não vai ser um hobby. Eu acho que eu já Ah, preparei ela para isso. Não vai ser um hobby. Não é um bico. Não é só uma ideia que você teve agora. Vai ser o que você vai viver daqui para frente. Então acelera aí, fazer o processo até essa escolha e a profissionalizar as coisas o quanto antes. genial. Thaís, respira fundo e fala seu nome completo. Thaís Mendes Oliveira. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu amei esse papo. Pulei 50 perguntas aqui, ou seja, você vai ter que voltar para me contar o resto da sua história. O resto tem várias perguntas aqui que a gente que ficou aqui suspenso, que estão aqui na ponta da minha língua, mas enfim, vai ter que ter uma parte 2. Depois que esse neném nascer. Aprovadíssimo. Com ele no colo aqui, ó. É assim que vamos. Ficou mais alguma coisa que você queira falar para as mulheres do business? Eu quero Um só que elas recado? acreditem no slogan da Carreira USA, que é a gente dá certo. Né? A gente dá certo como mulher, como empreendedora, como corporativa, como mãe. Uma hora ou outra a gente dá certo. Eu acho que esse é o principal que a gente tem que levar. E todo dia, quando às vezes eu tô mais desanimada, quando eu tenho um problema, eu lembro disso. É o meu slogan de vida, gente. Eu coloquei realmente um slogan da minha empresa, que é o meu slogan de vida. Não, o que que já deu certo hoje? Olha pro que já deu certo, e aí você tem mais forças para continuar com aquilo que às vezes não tá dando ainda, né? Mas que vai dar certo também. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Pelo Instagram, o meu arroba é Thaís, com THIS, Carreira USA. E lá no LinkedIn eu tô como Thaís May. Muito bem. Eu vou colocar aqui aqui no descritivo desse episódio, eu vou colocar aqui para vocês, mulheres do business, todos os dados, onde é que vocês encontram a Thaís. Meu amor, muito obrigada. Que esse neném venha com muita saúde, que você já é uma mãe maravilhosa desses 1.500 pessoas aí que estão
né, recolocadas nos Estados Unidos e de mais tantos que, como você falou, indiretamente aproveitam todas as dicas e todos os seus conhecimentos que você dá diariamente ali no Instagram. Convido cada uma de vocês a conhecerem o trabalho da Thaís, que eu acho fantástico. Eu sou sua fã, já falei isso várias vezes e deixo aqui É registrado mútuo. para o mundo saber. É mútuo. Eu sempre falo, gente, eu tenho uma amiga que mora em Dubai. Vocês não sabem a história dela. E aí, e aí já indico podcast, Instagram. Então é mútuo. Muito obrigada. Obrigada, Tati. Referências, mulheres do business. Eu não tenho outra palavra a não ser essa. Referências é o que fica para mim desse lindo episódio com Thaís. Claro que ficam todos os ensinamentos dela, mas essa é a palavra-chave que, né, engloba todo esse episódio. Vocês vejam ela quando ela fala, né, da noção de sucesso dos pais e o que era, o que ela tinha como referência, que era o sucesso dos pais que trabalhavam na indústria automotiva e como que isso foi mudando ao longo do tempo, a partir do momento em que ela começou a encontrar outras culturas, ela começou, né, a se abrir para novas informações e novos modelos e ter novas referências, né, de sucesso quando ela se mudou para os Estados Unidos. Eu acho que convido vocês agora, nesse início de ano, justamente a pensarem também sobre isso. Será que o que eu estou fazendo, eu estou num piloto automático? Ou eu estou realmente curtindo o que eu estou fazendo? Será que eu estou cercada de pessoas que são umas boas referências para mim? Sabe? Será que eu estou consumindo livro, contas no Instagram, mesmo podcasts que estão enaltecendo, que estão abrindo o meu leque de possibilidades? Eu espero que esse podcast seja isso para você. É o meu intuito. A cada conversa que a gente tem aqui, 2026 vem com muita entrevista bacana, vem com mais mulheres para vocês ampliarem ainda mais o campo de referência de vocês, de repertório. Temos também a nossa newsletter, que dá também essa abertura para cada uma aí pelo mundo. Enfim, assinem a newsletter, continuem escutando esse podcast e a gente se vê no nosso próximo episódio. Um beijo grande e feliz 2026!